Ver, Ouvir, Sentir. Pois é, o Ver, Ouvir, Sentir está conversando com o Iraildo, ele que é o diretor-presidente da Conrádio, né? Ao lado do Gessé, um bom tempo está fazendo esse trabalho aí. E eu lembro perfeitamente que quando o Gessé começou esse trabalho com pessoas com deficiência visual, a gente estava ali por perto. Bom, Iraildo, antes de entrar na formação do pessoal, ou seja, na formatura, na festa de formatura que está prestes a acontecer, nós também queremos falar sobre essa fusão entre o programa de rádio e TV que está acontecendo aí. O nosso programa aqui, por exemplo, começou sendo apresentado dessa forma, né? Era tanto a Rádio Assembleia como a TV ao mesmo tempo. E naquele tempo lá, a Cristiane Sequef ainda fez com que a gente fosse lá colocando a rádio no ar. Então, a proposta era essa. E essa proposta ela tem acontecido em vários pontos do país. Chico, esse momento que a comunicação está vivendo, sendo impactada diretamente pelas novas tecnologias, ela tem permitido essa possibilidade mais fácil, mais funcional de integração das mídias. Ou seja, o rádio está na televisão e vice-versa, né? O que a gente não pode fazer, e aí por isso é muito importante a qualificação dos profissionais para entender isso, para entender esse processo. O que a gente não pode fazer e cometer o erro é de que fazer rádio gravado, passando em uma TV ao mesmo tempo, ao vivo, ou na internet, ao vivo, porque hoje isso também é permitido, é fazer do mesmo jeito, né? Há uma diferença ali, porque você inseriu uma outra mídia para transmitir aquilo que você quer passar. Quando você está fazendo rádio dentro de um estúdio fechado, ali com o entrevistando e tudo mais, somente para o rádio, você tem um potencial grande que você tem que ter na voz, em passar a informação pela fala, como você iniciou o programa hoje dizendo, o quanto é importante a fala. Mas quando você abre isso para outras pessoas verem em outra plataforma, ou seja na TV tradicional, ou seja na internet, você precisa ter uma outra postura. O que está acontecendo, e a gente tem feito alguns estudos lá no escritório, lá na Conrádio, é que muita rádio tem feito um programa de rádio que passa na plataforma internet ou na TV do mesmo jeito que ele fazia nos anos 90. E isso tem que ser desmistificado, tem que ter outros elementos. Você tem que ter uma postura diferente, você tem que ter posicionamentos diferentes, você, obviamente, tem que ter uma técnica diferenciada, ou entender aquela técnica de comunicação, de audiovisual, de televisão e de vídeo, para poder passar a sua informação, a sua mensagem de maneira bem mais correta. E falar em passar a comunicação, a mensagem de forma bem correta, existe uma coisa, Iraildo, que preocupa muita gente que trabalha no sistema, tanto em rádio e em TV. O acúmulo de funções, como também o desvio dessas funções. O que deve ser feito aí para que isso não aconteça? Porque é comum, tanto em rádio como TV, que isso aconteça. Chico, olha só, essa relação trabalhista, ela tem mudado no mundo inteiro. O Brasil ainda não chegou num processo avançado nessa mudança trabalhista e desenvolvimento de função. Na comunicação, na empresa de comunicação especificamente, a gente tem uma legislação, né, legal que é de 78, 79. Então, essa legislação ela está antiga. Operador de videotape. Esse operador de videotape nem existe mais. Né? De certa maneira, não existe mais, mas está lá na lei. Então, há duas coisas aí que a gente precisa entender. Uma é que a legislação que rege as regras trabalhistas hoje, nas funções de TV e de rádio principalmente, elas são da década de 70. E hoje na TV, na TV e no rádio, a gente vive esse momento impactado pela tecnologia. A lei tem que se adequar às pessoas. A lei tem que se adequar às pessoas e ao tempo. E o tempo de se adequar é esse. Então, há uma rotina tradicional dos veículos de comunicação de querer essa migração, de usar os recursos humanos que você tem ali, os operadores de câmera, de videotape, de externa, de interna, né, de estúdio, do mesmo jeito que você usava antigamente, né? Então, há essa transição aí que também precisa ser feita na legislação. Falar em transição, Iraildo, só para fechar essa parte aqui, você acha, por exemplo, que os sindicatos, tanto dos radialistas como dos jornalistas, eles estão cumprindo o seu papel da forma que deveriam cumprir? Eu acho que tem muita coisa para a gente evoluir. Acho que o contexto
o contexto da comunicação tem mudado e os sindicatos precisam acompanhar também esse processo. A gente é parceiro do sindicato aqui há 10 anos, eu acho, sim, né? Sim. A Conrádio tem 7 anos, mas antes disso nós já fazíamos, tanto eu e o Gessé, já fazíamos parcerias ali com sindicatos radialistas. Sim. O que nós temos provocado, é por isso que eu disse que a Conrádio ela é uma instituição que faz perguntas. E a gente quer fazer perguntas para construir e compartilhar respostas que sejam adequadas a seu tempo. Com relação ao sindicato, Chico, eu acho que precisa evoluir, sim, né? Há uma busca, há uma necessidade, há um tempo diferente que a gente precisa ter isso como algo claro na nossa mente, nos sindicatos e nas próprias empresas de comunicação. Agora, o sindicato sozinho, ele não muda. Não muda. O que precisa... E para o sindicato funcionar também depende dos associados. Né? Exatamente. Então, um sindicato, ele funciona como uma associação. Se os associados fizerem uma pressão para determinada mudança no processo, com certeza ele vai ter mais força. E falar em mudança do processo, a Conrádio está falando que o trabalho está com quantos anos? 8 anos? Hoje nós já temos 7 anos só de escola. 7 anos, de escola. De escola. A Conrádio, só para tentar explicar para as pessoas, a Conrádio, na verdade, são 3 empresas, são 3 organizações. Sim. É uma escola de comunicação, Sim. né, específica em comunicação, que tem um curso técnico de rádio e TV, reconhecido pela FITEST, que é a Federação dos Trabalhadores de Radiodifusão do Brasil, como um dos melhores, como a melhor metodologia do Brasil, em 2014 e 2015. Esse foi um relatório que foi passado pela FITEST, né? Então, a gente tem uma metodologia reconhecida nacionalmente e tem um curso de publicidade também. O nosso grande objetivo, quando nós constituímos a escola, eu e o Gessé, era qualificar a comunicação, Chico. Certo. Como é que a gente consegue qualificar a comunicação se eu não tinha, nem eu e nem o Gessé, tínhamos condição de ter um veículo de comunicação? Mas a gente tinha uma possibilidade, tanto eu como o Gessé somos professores universitários, nós éramos professores universitários, hoje a gente se dedica única e exclusivamente à Conrádio. E a única forma que a gente viu de tentar fazer com que esse processo de qualificação fosse adiante era através da formação de pessoas. Então é sinal que tem dado certo, né? Sim, a gente tem muitos frutos. Esse ano de 2017 a gente deve chegar já ultrapassar as 1.000 pessoas formadas em comunicação aqui no estado do Piauí. Essa é uma meta muito importante para a gente. Já que a pretensão é essa, é claro que os dados apontam para isso, mais de 1.000 pessoas. Nesse momento, quantas turmas estão se preparando para se formarem? Quais são essas turmas? Bem, hoje nós temos, agora nesse mês de janeiro especificamente, nós teremos 3 turmas se formando. Né? São 3 turmas, mais ou menos 90 ou 80 alunos, eu não lembro bem o número exato. E uma dessas turmas é muito especial para a gente, que ela parte de um projeto chamado Um Olhar para a Cidadania, do qual, inclusive, você deu aula lá nesse projeto. Né? E para a gente honra muito. É um projeto que forma pessoas com deficiência visual para trabalhar no rádio, na internet, e foram 18 pessoas ao longo de um ano que fizeram essa formação, que assim como você está aqui sentado nessa bancada, daqui a um dia eu espero que outros também tenham a porta aberta de um veículo de comunicação como é o da TV Assembleia para fazer um programa como esse e passar uma mensagem sem precisar de mediador. Falando dos seus direitos, falando das suas causas, falando das suas dificuldades, falando dos seus desafios, falando dos avanços que pode ter, e inclusive no processo de inclusão. Então, essa formatura vai acontecer agora no final do ano. Na verdade, Chico, perdão, só aqui em Teresina são 3, mas em Picos e Oeiras tem mais turmas se formando esse ano. Então, nós vamos ter agora no mês de janeiro 5 formaturas. 5 formaturas. E vamos voltar aqui nesse momento para essas turmas que vão passar por esse processo é bacana, né? Quando o cara está se formando, terminando qualquer curso. É um negócio muito bonito, é muito empolgante. Mas, Iraildo, algumas pessoas perguntam, eu sei que ela acontece, mas algumas pessoas perguntam e é bom que você responda. Existe uma turma específica de comunicadores cegos. Sim. E em que momento há a integração entre esses comunicadores cegos que estão se formando e os demais ditos normais no curso, dentro da formação na Conrádio? Excelente pergunta. Nós, no Instituto Conrádio, que é uma outra organização que faz parte do Grupo Conrádio, a gente, especificamente nesse projeto chamado Um Olhar para a Cidadania, que tem o apoio do Oi Futuro, é importante dizer, patrocinador, não é nem o patrocinador, mas o apoiador, é um parceiro da gente lá, há 5 anos já que ele está com a gente, enfim.
O que acontece, Chico? A base do curso de rádio e TV, ela é normal, ela é igual para uma turma dita normal. Ela é igual. Agora, nos módulos finais do curso, a gente faz essa integração dos alunos que estão estudando no curso de rádio, que são pessoas com deficiência visual, com as outras pessoas. Então, por exemplo, módulos como campanhas de spot, feito integralmente, reuniões que são espaços de diálogo, a gente faz muito espaço de diálogo para falar de conteúdo lá, conteúdo que seja de interesse das pessoas, dos comunicadores de uma forma geral, e as disciplinas finais, quase todas as disciplinas finais, há essa integração. E claro, e é especial para a gente, a formatura também. Para você ter ideia, nessa formatura que vão se formar perto de 58 pessoas, são 3 turmas que vão se formar ao mesmo tempo, então vão se formar 58 pessoas, o orador da turma é uma pessoa com deficiência visual. Então, para a gente, isso é muito importante, isso é muito significativo, e aí, o que a gente quer passar para as pessoas? É uma pessoa com deficiência visual? É uma pessoa com deficiência visual. Quem? Eu não, me perdoe, mas eu não lembro o nome da pessoa aqui. Ah, você não lembra o nome? Não lembro. Foi escolhido a turma que está lá, né? Foi escolhido em conjunto com todas as turmas, né? Tá certo. Então, Eu quero aqui dizer que uma das turmas que está se formando, que é no caso de deficiências visuais, tem um irmão lá, o Batista, que está se formando. Inclusive, eu trouxe ele aqui uma vez, né? Para dizer também que ele é um dos filhos da dona Filomena. Sim. Eu trazendo. Bom, essa formatura acontece quando? Aqui em Teresina, dia 28 de janeiro. 28 de janeiro. 28 de janeiro. Vai ser lá no edifício do Paulo VI, ali na Avenida Frei Serafim. E lá a gente vai ter a participação de muitos convidados especiais, né? Sim. Não só por conta dessa turma, mas também pelo esforço que os alunos fazem lá na Conrádio. O curso técnico ele demora 1 ano, é 1 ano de duração. Sim. E a gente costuma dizer que lá não é um curso, Chico, é uma experimentação, sabe? Um outro dia, uma pessoa, só para tentar aqui resumir qual é o significado do curso técnico, a pessoa me perguntou, mas, seu Iraildo, esse curso ele é muito caro. E aí eu tive que concordar com a pessoa. Isso é um curso caro, mas se fosse um curso, seria caro mesmo. Mas não é um curso, é uma experimentação. O que a gente faz lá na Escola Conrádio, só para você ter uma ideia, parte da mensalidade que os alunos pagam na escola tradicional, na Escola Conrádio, eles são destinados para os projetos sociais e um deles é o projeto Olhar para a Cidadania. E o outro é o Jovem Radialista do Semiárido, que atende o semiárido na região inteira. Né? Bom, Iraildo, nos resta apenas dizer parabéns pelo trabalho que a Conrádio está fazendo, boa sorte para os alunos que estão se formando e fica o convite para uma outra oportunidade que você esteja presente aqui com a gente. É uma grande honra ter conversado com você hoje nessa manhã e a gente está lá à disposição, lutando todo dia, buscando melhorar os nossos processos, o nosso processo de ensino-aprendizado principalmente, para qualificar a comunicação, que é a grande missão da Conrádio. Tá certo. E só se melhora uma sociedade, ou só iremos conseguir transformar uma sociedade através do processo da educação e da comunicação. Educação e comunicação têm que andar juntos. Ou seja, é um casal perfeito para a convivência social. Então vamos nos comunicar, como dizia o velho Chacrinha, quem não se comunica se entrombica. E eu quero aqui encerrar, dizer o seguinte, que no dia 15, a minha família vai estar celebrando ali na capela do Arolino de Abreu, a missa de 1 ano do falecimento do meu irmão Manuel. E no próximo programa nós traremos o horário aqui comunicando. É ruim a gente dizer isso depois de 1 ano até, ainda dói, viu? Mas, como eu disse no programa passado, nós temos que aprender a conviver na vida com os momentos de festa, mas que a morte não seja esquecida, jamais, para que nós possamos ensinar aqueles que precisam aprender. Eu, o filho da dona Filomena, do senhor Zé Jorge e o Chico Costa, estarei de volta sábado, aqui na TV Assembleia, se Deus quiser.